Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: maior mosteiro zen budista da América Latina está instalado em uma fazenda onde os monges trabalham a terra. O mosteiro também ajuda pequenos produtores rurais a aumentar a renda familiar. Drones usados na pulverização agrícola ganham cada vez mais espaço no campo e garantem lucros para o produtor. E você vai ver também. O BNDES criou um programa para cerealistas que vai financiar a construção de armazéns e a ampliação da capacidade de armazenamento dos grãos. Uma propriedade rural no interior do Espírito Santo transformou-se no maior mosteiro zen budista da América Latina. Além dos ensinamentos do budismo, o mosteiro oferece a produtores rurais da região cursos e capacitações para melhorar a renda no campo. O Grande Buda se destaca em meio às lavouras de café no norte do Espírito Santo. Quem poderia imaginar que uma fazenda de gado se transformaria no primeiro mosteiro zen budista da América Latina? Tudo isso era um pasto. E como a área é íngreme, a área é de montanha, naquela época, nós estamos falando de quase 4 décadas atrás, né? Até o capim dos pastos era um capim mais fraco, não aguentava o pisotear dos animais, né? Então, com isso, tinha muita erosão, muito degradado o ambiente. Então, a gente foi mudando sem nenhum conhecimento. Na época, não se falava em meio ambiente, em sustentabilidade, não se falava em agricultura orgânica. A tranquilidade da vida no campo é a única lembrança da antiga fazenda. A paisagem mudou ao longo dos anos. O pasto deu lugar a uma bela floresta. Por aqui, o silêncio, as cerimônias e os rituais ditam o ritmo do mosteiro. A meditação é um pilar importante da vida monástica, né? E o trabalho também é uma coisa que está no dia a dia da prática. E depois alguns rituais, algumas cerimônias que também compõem o treinamento e a vivência da vida monástica, né? Grande parte do que é consumido pelos monges e ordenados é produzido por eles mesmos, tudo orgânico e sustentável, um ensinamento do budismo. Feijão, milho, verduras, inúmeras verduras, couve, taioba, muita cenoura, muitas frutas também. A gente faz produção de suco aqui, né, de manga, araçaúna. Estamos tentando produzir o mel dessas abelhas sem ferrão, que ainda está no iniciozinho. Além dos ensinamentos do budismo, o mosteiro desenvolve algumas ações sociais com a comunidade. Uma dessas ações acontece nesse espaço. Olha só, é uma oficina de cerâmica voltada para produtores rurais da região. Quando eu vim para cá, eu comecei a trabalhar na agricultura, né? E também meu esposo é seringueiro, eu ajudo ele também. E depois que eu comecei a fazer o curso, eu só venho para cá. Isso é uma oportunidade, né? Somente pessoas que não têm um emprego, né? Isso é muito legal, estou amando. Sempre trabalhei também em lavoura de café. Aprendi com meu pai. Aí terminava uma lavoura de um dono, a gente passava para a lavoura de outro dono. Apanhando café, carregando café.
jogando o saco nas costas e carregando para a beira da estrada. Hoje é uma nova realidade, hoje é um aprendizado muito grande, porque eu não pensava, né? A gente nunca pensa, a gente sonha, mas nunca pensa. Então é um aprendizado muito grande na vida da gente. A vantagem que eles trouxeram para a aula, né, foi que eles tinham já uma habilidade, uma experiência manual, né? E uma experiência de vida também, uma vida assim, que eles trabalharam muito com a mão já, né? Então essa vantagem eles trouxeram para a aula, então a dificuldade foi amenizada em função disso. Desde o começo elas trouxeram muitas ideias, aí aos poucos a gente foi se adaptando, né? As ideias que elas trouxeram de casa ou do campo, né? Onde elas trabalham, onde elas vivem, e a gente foi adaptando essas formas, né? E as ideias dentro da rotina da aula, da metodologia mesmo. Aquelas travessas maravilhosas, aquelas travessas lá foram tudo montadas de folhagem. Pegamos a folhagem e imprensamos em cima do barro, dentro de uma vasilha com um molde de gesso, para transformar naquelas vasilhas que estão lá. Ou seja, as travessas, né, que são feitas umas com folhagem de quiabo, folhagem de chapéu de couro, folhagem de cacau. O mosteiro faz bem para vocês que moram aqui na comunidade? Sim, faz bem, com certeza. A gente vê que aqui, né, o mosteiro está aberto à visitação, então traz muitos visitantes, muito turista, né? A gente vê que agora aqui o nosso bairro é muito visitado. Toda hora chega gente querendo, né, conhecer os visitantes aqui que passam na estrada. A gente está aqui na loja aos domingos, então é muita gente querendo mesmo saber do mosteiro, como que funciona, né? A abertura, os dias de visitação. Então a gente vê que realmente está muito boa essa oportunidade que ele está dando para o pessoal daqui, né? Para vocês também é uma oportunidade porque vocês acabam abrindo as propriedades de vocês também para o visitante, né? Muita gente abriu a propriedade para poder receber o turista que vem conhecer o mosteiro e a região também. Isso mesmo, muito. Inclusive eu, né, meu esposo, a gente está construindo também um chalé na nossa propriedade, já pensando nisso, né? Porque muitas pessoas procuram um final de semana, lugar onde ficar, né? A gente tem vários aqui também, lugar, né, no bairro, mas ainda falta demanda, né, para atender todo mundo que quer vir. E a senhora é feliz e grata? Sou feliz e grata, só tenho a agradecer. E graças a Deus, estou indo. Sou velha, mas enquanto Deus me der saúde, eu não vou parar. Ganhou uma nova profissão. Graças a Deus. Eu tenho meu ateliê em casa, sou artesã desde 2006, trabalho aqui, trabalho em casa e graças a Deus. Deus está me dando força e eu só tenho mesmo a agradecer. Você vai ver ainda nesta edição, o uso de drones ganha popularidade no campo com a pulverização agrícola. E a seguir, as notícias do campo. No mês de fevereiro começou a colheita da soja safra 2020-21 com atraso em relação à safra anterior devido à estiagem que se estendeu pela primavera. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. O BNDES criou um programa para cerealistas que vai financiar a construção de armazéns e a ampliação da capacidade de armazenamento dos grãos. O programa conta com duas linhas, uma com taxa de juros fixa de 6% ao ano e outra com recursos livres do banco, com taxas pós-fixadas. Esse programa contempla o financiamento de obras civis, máquinas e equipamentos. A única observação é que o maquinário deve ser novo, fabricado aqui no Brasil e fazer parte do credenciamento Finame. O BNDES pretende financiar 100% do valor dos projetos, com prazo de pagamento de até 13 anos e 3 anos de carência já inclusos. As solicitações de crédito ao programa podem ser protocoladas até o dia 25 de junho. Falta de energia elétrica causa a morte de milhares de cabeças de frango no interior do Paraná.
sem energia, ventiladores, exaustores e o sistema de nebulização de água, que ajudam a manter o ambiente a uma temperatura máxima de 25 graus, pararam de funcionar. A temperatura nos aviários chegou a 50 graus e as aves não resistiram. Nesta propriedade morreram 5.000 frangos, que estavam com 43 dias, peso médio superior a 3 quilos e prontos para o abate. O produtor perdeu mais de 15 toneladas de carne de frango. Os produtores ficaram desesperados. Foram 4 horas sem energia elétrica. O prejuízo só nesta propriedade deve chegar a R$7.000. As aves precisaram ser enterradas em um local determinado pela ADAPAR e cooperativas para reduzir o impacto sanitário. Em nota, a Companhia Paranaense de Energia informou que a interrupção no fornecimento atingiu 493 unidades consumidoras. Segundo a Copel, a falta de energia foi causada por um curto-circuito após um caminhão atingir os cabos da rede elétrica. A companhia não informou se vai arcar com os prejuízos dos produtores rurais. Mais de 50 animais, entre vacas, bezerros e novilhos, foram encontrados mortos ao redor de uma árvore. O caso aconteceu em Santa Terezinha, no Mato Grosso, em dezembro de 2020. De acordo com o produtor da área rural, eles se esconderam da chuva e acabaram sendo atingidos por raios. O prejuízo foi de R$200 mil. O levantamento inédito mostra os prejuízos aos pecuaristas entre 2010 e 2019. Mato Grosso, que tem o maior rebanho bovino do país, é campeão em mortes. Foram 437 perdas. São Paulo, Mato Grosso do Sul e Tocantins vêm na sequência. Nesses casos, a instrução do Ministério da Agricultura é que os animais sejam enterrados. A carne não pode ser consumida porque é considerada imprópria. Para evitar esse tipo de problema, o recomendado aos criadores é colocar um metal a cada 100 metros para servir como para-raios. De acordo com o levantamento do CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, o não controle da lagarta Spodoptera poderia reduzir a produção nacional de milho em 40% no primeiro ano de convívio. Do percevejo, diminuiria a oferta em 17,4% e da cigarrinha do milho causaria a redução na produção de 6,6% em um ano. Mas o que os produtores de milho podem fazer para um controle efetivo das pragas e doenças que afetam a cultura? O que nós podemos fazer, na verdade, é adotar um manejo integrado de pragas, que é o quê? Usar múltiplas táticas, múltiplas ferramentas para a gente manejar a praga. Começando desde a questão do monitoramento da praga. A gente tem que saber quando, onde, em que população essas pragas estão ocorrendo. Nós temos aí agentes de controle biológico que pode ser utilizado desde bactérias, fungos, vírus. Nós temos também inimigos naturais como o parasitóide de ovos, tanto da Spodoptera como também do percevejo. Então, usar essas ferramentas. Pensar também na ferramenta química como uma alternativa, mas deveria ser a última alternativa quando a gente exaurir todas as outras opções. No mês de fevereiro começou a colheita da soja safra 2020 e 2021 com atraso em relação à safra anterior devido à estiagem que se estendeu pela primavera e atrapalhou o plantio, dados catalogados pelo projeto SIGA-MS. O Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio mostram que a região sul está com a colheita mais avançada, com média de 1,4%, enquanto a região norte está com 0,7%. De acordo com o Departamento de Economia Rural, a safra de soja no Paraná nesta temporada deve chegar em 20,4 milhões de toneladas. E neste ano o escoamento da produção está um pouco atrasado, já que o clima interferiu no desenvolvimento das lavouras. Com isso, o movimento no Porto de Paranaguá se intensifica a cada dia e deve atingir o pico em março, com previsão de receber 2.000 caminhões por dia. Desde o início de fevereiro, já foram escoadas 500.000 toneladas de soja nos terminais paranaenses. Além da produção no Paraná, o Porto de Paranaguá também escoa parte da produção de grãos de outros 7 estados do país. O atraso da colheita da soja, que nessa temporada é consequência das complicações climáticas enfrentadas lá atrás durante o plantio,
acabou por gerar, além dos custos extras devido aos vários processos de replantio, uma consequência bem dolorida ao bolso do setor. O desencaixe comercial dos contratos dessa primeira soja colhida, que costuma ser plantada logo no final do vazio sanitário, representou perdas financeiras não só para produtores rurais, mas também para indústrias e tradings que compram a soja contando com o produto para entrega naquele vencimento. A indústria que lá atrás comprou o grão vendeu farelo e óleo para uma entrega futura cadenciada ao recebimento e um processamento nas suas fábricas. O mesmo aconteceu com as tradings, que também acabaram perdendo dinheiro com seus navios esperando a soja para embarcar, e a soja não estava colhida. O agronegócio brasileiro acabou perdendo e acabou deixando de gerar divisa, porque a soja que seria embarcada, alguns cargos de soja que seriam embarcados aqui no Brasil, acabaram sendo embarcados nos portos norte-americanos. No Rio Grande do Sul, a produção de girassol teve queda de 25% em relação à expectativa inicial dos produtores. A meta era o plantio de 1,6 toneladas por hectare, mas o clima impactou as lavouras e derrubou a produtividade para 1,2 toneladas por hectare. Por outro lado, as chuvas que atingiram o estado nas últimas semanas ajudaram no desenvolvimento da soja. Metade da produção já está em enchimento de grãos. As chuvas também seguem beneficiando o milho, que já está com 42% da área total cultivada colhido. Em relação ao arroz, a colheita avançou no Rio Grande do Sul e atingiu 3%. A seguir você vai ver, o uso de drones na pulverização agrícola ganha espaço no campo e possibilita economia de tempo e dinheiro. Nós voltamos já. Drones usados na pulverização agrícola estão cada vez mais populares. Os equipamentos ganham espaço no campo na aplicação de pesticidas e de agentes de controle biológico de pragas. Essas aeronaves remotamente tripuladas estão chamando a atenção dos agricultores, conectados com as novas tecnologias. O uso da tecnologia na agricultura nunca foi tão intenso. Cada vez mais ferramentas são incorporadas ao campo e contribuem para a produção de alimentos mais sustentáveis. O emprego da tecnologia na área rural vai desde o uso do GPS, que dá coordenadas via satélite, até a utilização de aplicativos que monitoram as plantações remotamente, via smartphones, computadores ou tablets. O mais recente salto tecnológico do setor agrícola foi a implantação de drones. O Ajuda vem do céu. É uma tecnologia relativamente recente. Tá? Algo realmente veio a partir de 2006, né, que os drones começaram a se popularizar, ainda estão se popularizando. Então é uma tecnologia relativamente nova, começando a ser incorporada na agricultura e em outros setores. O uso dessas pequenas aeronaves não tripuladas permite monitoramento aéreo, sensoriamento remoto, tem diversas funções. São utilizados para detectar pragas e doenças, falhas de plantio, excesso de irrigação, por exemplo. Ajudam também a localizar quais são as áreas propícias para a semeadura, saber como está o desenvolvimento da lavoura, quais pastos devem ser reformados, localizar e combater desmatamentos, encontrar nascentes de água, descobrir focos de incêndio. E são usados também na pulverização. A nuvem de gafanhotos que se aproximou do sul do Brasil levantou o alerta para a necessidade do uso preciso de defensivos agrícolas no combate aos insetos. Com as medidas de emergência fitossanitárias autorizadas pelo Ministério da Agricultura, a pulverização aérea ganhou visibilidade por meio de aeronaves tripuladas ou de drones. No Vale do Ribeira, região localizada no sul do estado de São Paulo, o cultivo de bananas é a principal atividade econômica. E um meio de controlar as doenças que ameaçam as plantações são os drones.
Os equipamentos são capazes de operar em áreas de difícil acesso e onde nem mesmo a aviação agrícola consegue atuar. Com essas imagens, o produtor é capaz de inspecionar grandes áreas às vezes de difícil acesso. O produtor pode compor essas imagens em mapas, ao invés de você, por exemplo, depender de uma imagem de satélite, que às vezes pode estar sombreada por uma nuvem e você perde o dado daquele dia. Com os VANTs você consegue ter uma resolução muito maior, uma resolução de às vezes 1 pixel por centímetro ou menos do que isso, então imagens de altíssima resolução. Você está voando abaixo das nuvens, então você sempre consegue uma captação uma boa captação de imagens. Além disso, os gastos com insumos são reduzidos em até 80% com o uso de drones na pulverização. Os drones de pulverização são operados por controle remoto com o equipamento convencional e também por sinal de GPS, a partir de um plano de voo pré-estabelecido. É um trabalho que você tem que ter uma verificação minuciosa da área, porque qualquer obstáculo, por mais que o drone possa ter diversos radares, qualquer obstáculo é passível de derrubar o drone. Então, você sempre vai fazer primeiro uma análise de risco, que é uma análise superficial da área, para depois iniciar um mapeamento. Esse mapeamento também muita gente acredita que vai ser um mapeamento facilitado com um drone, com outro drone que vai fazer fotos aéreas e fazer o mapeamento. Muito pelo contrário. Como você quer ter um mapeamento seguro, esse mapeamento tem que ser um mapeamento a pé. Você fazendo ponto a ponto da área para ter a certeza de cada obstáculo que a área possa ter. Uma vez feito o mapeamento, ele já entra para o seu banco de mapas e teoricamente você poderia chegar na área e voar. Toda vez então você tem já o mapa do cliente, você pode chegar e voar. Porém, imagina num período desse que a gente está tendo agora de grandes ventos, grandes tempestades estão tendo, isso daí pode alterar a mata ciliar. Faz com que os galhos avancem até 2, 3 metros a mais. E isso já é passível também de derrubar um drone. Apesar de muito eficientes, os drones ainda não substituem a aviação agrícola, indicada para grandes áreas de plantio. Eles não têm autonomia ou capacidade. Enquanto um VANT é capaz de transportar 10 litros de produto, o avião leva quase 2.000 litros. Ele tem uma cobertura excelente, né? Ele é muito mais... os componentes eletrônicos tornam ele preciso, comparado ao avião, comparado ao Chirão e até mesmo ao helicóptero. A prática foi aprovada pela Agência Nacional de Aviação Civil em maio de 2017 e tem como benefícios a otimização de recursos e a aplicação do defensivo no momento certo e local correto. A Embrapa tem uma frota de drones. São diversos modelos utilizados em pesquisas no campo. O uso desses equipamentos começou há mais de 20 anos. Na Embrapa nós iniciamos na década de 1998, na época de 98, próximo, porque nós já tínhamos uma demanda muito grande, a gente já ia para campo com uma torre de filmagem e uma câmera, né, para poder monitorar o crescimento das culturas nas pequenas parcelas de pesquisa da Embrapa. E aí a gente vislumbrou que a área, na verdade, já tinha na área militar tecnologia que pudesse ampliar esses nossos horizontes. Então nós iniciamos aí testando o uso de aeromodelos e depois disso, com o avanço da tecnologia, né, nós estamos hoje aí com uma frota diferenciada para aplicar no campo. Os drones são determinantes em pesquisas no campo. Que o drone veio para ficar e ele é um ajudante muito grande aí para o produtor, porque ele fornece informações ricas aí. É aquela história do produtor, antes ele estava acostumado a olhar pelo lado da sua caminhonete, ou nos carreadores da fazenda, e ter uma noção, um sentimento de que a produção estava indo bem ou mal. Olhando por cima e vendo com precisão, isso tornou assim uma ferramenta essencial, né? O produtor consegue ver espacialmente aonde tem problema e aonde não tem. Esse já é um caso real, prático de agricultura 4.0, ou seja, é o uso da eletrônica, da informática e da computação auxiliando na tomada de decisão no campo. A tecnologia dos drones é vista como uma grande oportunidade para o empresário, que muitas vezes deixa de atender clientes porque não consegue entrar com um avião em alguns lugares. Os empresários devem respeitar a norma aprovada pela ANAC,
que regulamenta peso e altura de voo dos equipamentos. Os drones estão cada vez mais presentes no campo e têm um futuro pela frente. Com certeza, a inteligência a bordo das aeronaves, a tomada de decisão em tempo real já é alguma coisa que a gente já tem trabalhado e que vai se tornar cada vez mais viável aí para a gente. Então, algumas tomadas de decisão que o agricultor fazia por conta dos dados levantados, hoje ele vai poder ter a tomada de decisão feita pelo equipamento de forma automática. Isso deve ser os próximos 5 anos aí, com certeza nós vamos ver o nosso céu cheio de drones autônomos inteligentes. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.